Está começando mais um TVT Entrevista e, devido ao atual momento que nós estamos vivendo, permanece no formato online. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a fisioterapia respiratória para pacientes com Covid-19. Para quem não sabe, a fisioterapia respiratória tem um papel muito importante no combate à linha de frente da Covid e para a reabilitação de pacientes pós-Covid. Para abordarmos o assunto, convidamos a fisioterapeuta Priscila Esper Tamburus, que tem especialização em fisioterapia hospitalar, com experiência na área de terapia intensiva. Atualmente, ela é responsável pelos atendimentos dos pacientes pós-Covid no Centro de Reabilitação do Hospital de Amã. Priscila, seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu agradeço pelo convite e espero poder esclarecer sobre a atuação e a importância da fisioterapia nesses tempos de pandemia. E está sendo um privilégio poder participar desse bate-papo aqui com vocês hoje. Bom, antes de começarmos o TVT de hoje, vamos assistir uma videoreportagem sobre o aumento da procura pelos profissionais da fisioterapia respiratória durante a pandemia de Covid-19. Há mais de um ano, o mundo todo tem enfrentado a pandemia de Covid-19. No Brasil, o número de vítimas já ultrapassou o marco de 470 mil pessoas e o número de infectados já chegou em 16,9 milhões. Segundo o levantamento feito pelo site de recrutamento Cato, a procura por profissionais da área de fisioterapia respiratória aumentou durante o período pandêmico. De março a julho de 2020, esse aumento foi de 4,48%. A formação nesta área é dada através da graduação de fisioterapia, onde o aluno vai conhecer todas as funções do pulmão. Um fisioterapeuta pulmonar pode ganhar em média entre R$ 2.376 a R$ 3.575. O Brasil conta com 3 mil profissionais, incluindo especialidades como cardiovascular, terapia intensiva e respiratória. Miguel Matias para o TVT. Como o Miguel mostrou na reportagem, houve um aumento na procura desses profissionais. De que forma que você vê esse aumento? Bom, Lídia, a atuação do fisioterapeuta na equipe multiprofissional está sendo indispensável na linha de frente contra a Covid-19, seja no âmbito hospitalar ou também na reabilitação pós-Covid. E com essa pandemia, tornou-se evidente a pluralidade de funções que o fisioterapeuta pode exercer. Então, está sendo muito importante essa atuação nesse tempo de pandemia. E, doutora, como que está sendo a experiência do fisioterapeuta durante a pandemia? Porque é tudo muito novo, né? Como que foi essa preparação? Sim, nós estamos passando por dias muito atípicos e repleto de desafios, né? E para tratar esses pacientes com a Covid-19, as condutas, elas sempre serão baseadas de acordo com o encontrado na nossa avaliação e na evolução da doença naquele paciente. Com isso, estaremos prontos para desempenhar o nosso papel, seja dentro de uma unidade de terapia intensiva, nas internações ou no processo de reabilitação no ambulatório. Porque cada paciente tem a sua peculiaridade e temos sim que nos preparar e conhecer toda essa evolução da Covid-19 no organismo do nosso paciente. E assim indicarmos o procedimento ideal para aquele momento. Então, está sendo primordial trabalhar em equipe e para a gente discutir as condutas para aquele indivíduo, promovendo o cuidado de forma integral. Doutora Priscila, quais são os impactos da Covid no sistema respiratório do paciente? Primeiramente, a gente tem vários estudos falando sobre a Covid, ela está sendo alvo, né, atualmente. E tudo isso visa compreender a sua dimensão. Hoje aprendemos que estamos lidando com uma doença altamente infecciosa, que compromete os nossos pulmões, variando de disfunções que vão de leves
a graves. E dependendo da gravidade, a gente pode ocasionar a síndrome respiratória aguda, que é a forma mais grave da doença, que vão causar distúrbios ventilatórios. Então, tudo isso quer dizer que a gente vai ter um prejuízo na nossa ventilação, que é a entrada e saída do ar. Consequentemente, a gente não vai ter uma troca gasosa, né? O gás carbônico com o oxigênio de forma eficaz. Com isso, a gente vai ter um prejuízo na oxigenação. Mas agora a gente entende um pouco que a COVID pode favorecer a complicações que vão além da parte pulmonar, além dos pulmões, sendo que hoje ela é considerada uma doença multissistêmica e não apenas um distúrbio respiratório. Priscila, e quais são os benefícios desses pacientes que fazem esse acompanhamento? Bem, o tratamento fisioterapêutico, ele está sendo fundamental, né? Mas para os pacientes que estão acometidos com a Covid-19. Então, a gente faz as orientações e as condutas que são aplicadas, elas poderão proporcionar vários benefícios, independente da gravidade da doença. Por isso, a gente pode destacar alguns dos benefícios no sistema cardiovascular, nos músculos, nas articulações, prevenção de lesões, né, seja prévias ou lesões futuras, entre vários outros benefícios para o nosso corpo. E temos fisioterapeutas que estão atuando dentro das UTIs, como a gente falou, né, nas terapias, nas unidades de terapia intensiva. Então, eles vão trabalhar com o manejo da ventilação mecânica, a mobilização precoce, o fortalecimento da musculatura de todo o corpo do paciente, também na parte respiratória. E temos os fisioterapeutas que estão reabilitando esses pacientes pós-Covid-19. E aí a gente vai ter um trabalho todo diferenciado para esse processo de reabilitação, de acordo com as sequelas, sinais e sintomas que esse paciente estiver apresentando. A fisioterapia, ela auxilia no alívio do desconforto respiratório das pessoas infectadas pelo Covid. Para Vanderlei, as técnicas utilizadas no hospital ajudaram na recuperação. Veja o depoimento dele. Eu peguei a Covid, no 12º dia eu passei mal, precisei ser internado, né? E aí sim, eu fiquei durante 12 dias internado, meu pulmão foi atingido 90%, mas não chegou a consolidar a doença, foi a minha sorte, né? O meu organismo acho que reagiu bem, né? E então a doença não conseguiu virar fibrose no pulmão. Mas o que eu percebi lá é o exercício fundamental que tem que fazer. E é essencial dormir o máximo que você aguentar de barriga para baixo. Que para mim eu acho que é até melhor do que o remédio. Priscila, nós vimos que no depoimento do Vanderlei, para ele, dormir de barriga para baixo aliviou o desconforto, né, que ele sentia durante a noite, o desconforto respiratório, até mais do que o próprio remédio. O porquê disso? Então, Miguel, a gente vê esses depoimentos, a gente lembra toda a trajetória, né? Desde o início da pandemia, que a gente não conhecia, assim, quais técnicas a gente deveria aplicar para esses pacientes com COVID. E essa posição prona já é conhecida, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês os momentos que a gente pode estar utilizando, mas igual o seu Vanderlei, que fazia de forma ativa. É um modo que a gente utilizou, né, estão utilizando, né, nesses pacientes no intra-hospitalar e os que estão fazendo tratamento em casa. Primeiramente, essa posição prona, essa posição é chamada de prona, que é virar de barriga para baixo. Então, ela tem essa denominação. E ela tem o objetivo de redistribuir toda a ventilação na parte pulmonar, devido à expansibilidade pulmonar posterior. Então, a gente vai conseguir ventilar melhor, fazer uma melhor troca gasosa
e, com isso, uma oxigenação. Então, como eu disse, a gente tem 2 momentos que a gente pode utilizar essa posição. Primeiro, com o paciente consciente. Então, se ele tiver com algum sinal ou sintoma respiratório de forma mais leve, ele pode executar a técnica de forma ativa e com orientação de algum profissional. E, segundo, a gente pode estar fazendo essa técnica, esse posicionamento com um paciente no estado grave. Então, ele pode estar em uma ventilação mecânica invasiva e a equipe irá posicionar esse paciente de barriga para baixo. Então, é um tipo de posicionamento que já era utilizado, né, por conta da síndrome respiratória aguda, e que a gente agora continua utilizando em pacientes mais graves, em ventilação mecânica, e também nos pacientes conscientes, fazendo de forma ativa. E para indicação dessa posição, temos que basear na avaliação individualizada e na evolução da doença. Priscila, e como que funciona essa ventilação mecânica? Como que é esse procedimento? A ventilação mecânica, ela é um suporte ventilatório, então ela pode substituir ou auxiliar a ventilação espontânea. A ventilação, ela se faz através de aparelhos, então ela proporciona uma ventilação, né, um fluxo de ar através de pressões, e ela pode ser aplicada de forma não invasiva e de forma invasiva. O que seria isso? A forma não invasiva, ela é aplicada através de uma interface. Então, por exemplo, a gente pode utilizar uma máscara. Temos alguns tipos de máscaras que pegam todo o rosto do paciente, ou aquelas máscaras que pegam nariz e boca. E aí a gente acopla no aparelho e vamos mandar aquele fluxo de ar, aquelas pressões para dentro dos pulmões, né? E a forma invasiva é aquela que é através do tubo endotraqueal. O tubo que é colocado pela cavidade oral, que vão chegar até lá na parte dos pulmões. E através da traqueostomia, que é aquele outro aparato que o médico, né, posiciona aqui na região da traqueia, tá? Então, os pacientes que são infectados pelo coronavírus, em sua fase crítica, demandam de um cuidado mais criterioso, necessitando, em sua maioria, na maior parte das vezes, de um auxílio de ventilador mecânico. Isso tudo é para restabelecer a função pulmonar. Para pacientes que ficaram internados por um longo período em estado mais grave, eles normalmente necessitam da reabilitação após deixar o hospital, como no caso do José. Ele ficou em estado grave, se recuperou da Covid e está fazendo a reabilitação. Vamos ver o depoimento a seguir. Eu chamo José Antônio, tenho 56 anos, sou paciente pós-Covid. Fiquei 52 dias hospitalizado, 37 na UTI e 25 dias entubado. E saí sem movimento, sem massa muscular e usando oxigênio. Com 9 meses de fisioterapia, recuperei 90% dos meus movimentos, um pouco de massa muscular e 100% do pulmão. E hoje, graças à fisioterapia, eu tenho minha vida normal. Doutora, nós vimos no depoimento do José que ele teve várias sequelas por conta da Covid. Quais são as sequelas desenvolvidas pelo paciente que contraiu essa doença? Sim, o pulmão, como a gente viu, é o favorito do coronavírus, né? E tende a demorar mais tempo para se recuperar. Algumas pesquisas, atualmente, elas mostram que a maioria das pessoas que evoluíram com a forma mais grave da Covid-19, elas podem apresentar sequelas, dizendo, né, igual o seu Vanderlei naquele outro depoimento, a fibrose pulmonar. É a forma, assim, que a gente tem de sequela do parênquima pulmonar, né? Basicamente, os tecidos pulmonares, eles ficam mais rígidos, limitando toda aquela capacidade respiratória. E, como falamos também anteriormente, a Covid-19, ela pode favorecer as sequelas que vão além do sistema respiratório, principalmente no sistema cardiovascular, no renal, no sistema nervoso, músculo esquelético
E com isso, a gente necessita de um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Então, como o meu trabalho atualmente, a gente acolhe esses pacientes pós-Covid, a gente vai fazer uma avaliação, né, criteriosa, ver os sinais e sintomas que esse paciente está queixando, né, atualmente, e de acordo com o que foi observado, a gente tem uma equipe com fonoaudiólogos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, entre outros, que vão trabalhar em conjunto com a fisioterapia para reabilitar esse paciente de forma coletiva e da melhor forma possível, né? E sobre esses sintomas pós-Covid-19, nós temos em alguns estudos que foram feitos com alguns pacientes, alguns sintomas que foram prevalentes. E, em primeiro lugar, nós temos a fadiga, que é aquela queixa, né, de cansaço, aquele peso nas pernas, aquele corpo pesado, né, aquela respiração mais cansada. A dispneia, que é aquela falta de ar, tosse, algum tipo de dor, e o estresse pós-traumático com a depressão. A gente vê alguns pacientes que ficaram internados muito tempo, que queixam, né, de algum tipo de estresse ou até mesmo melancolia, e que às vezes desenvolveram um processo aí de estresse pós-traumático. E assim, a gente ainda não é possível determinar quanto tempo esses sinais e sintomas eles podem permanecer nos pacientes. Porém, com a fisioterapia, com a atuação, né, dessa equipe, a gente pode tentar sempre aliviar os sintomas, e na reabilitação a gente pode estar trabalhando a função pulmonar, a parte motora, melhorar toda a sua funcionalidade para ele voltar às atividades de vida diária, né, as atividades que ele fazia, né, antes de ser infectado pela Covid-19. Priscila, e qual é a sensação de ver os pacientes que você atendeu recuperados? Não sei nem como explicar, porque igual o seu José foi um dos meus pacientes durante meses, ele chegou sem conseguir andar, chegou de cadeira de rodas, e a gente teve uma evolução muito grande. E a gente vê vários pacientes aí hoje voltando às suas atividades, ao trabalho, e a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo, né, de trazer todo esse benefício para esses pacientes. E eu também quero mandar agora no final um grande abraço para todos aqueles meus pacientes que passaram por mim, e também pelos outros pacientes, né, que não conseguiram chegar nessa fase final. Um grande abraço para todos aqueles familiares que acabaram perdendo, né, seus entes queridos. Mas nós estamos aí, né, na luta, contribuindo para esse processo de reabilitação, seja no processo intra-hospitalar ou na reabilitação, no ambulatório. E eu fico muito feliz de poder ter trazido esse assunto para esclarecer algumas dúvidas e falar da importância, né, da fisioterapia e de todo esse trabalho em equipe. Priscila, só mais uma dúvida, é que algumas pessoas, elas fazem um acompanhamento respiratório por vídeo na internet. E como que é? Isso pode ocasionar alguma lesão pulmonar? Esses exercícios, eles podem ser feitos pela internet mesmo, acompanhando pela internet? Então, Carla, a gente tem que pensar em qual fase que esse paciente está, né? Primeiramente, se é um paciente que está infectado pelo coronavírus em casa, dependendo dos sintomas que ele está apresentando, se ele está precisando de oxigênio, ou se é um paciente que está em processo de reabilitação, que está com alguma queixa respiratória, porque, assim, o importante é a gente ter algum tipo de orientação para saber indicar o exercício correto naquele momento, naquela fase correta, né? Então, hoje a gente tem a telereabilitação, a telemedicina, que é tudo feito de forma online. Então, muitas pessoas estão tendo acesso à distância de algum tipo de atendimento, seja
por um fisioterapeuta, por um médico ou qualquer outro profissional. Então, eu indicaria nesse momento procurar, se estiver fazendo esse acompanhamento em casa, esses atendimentos, né, à distância, online, com algum profissional, do que pegar qualquer vídeo, qualquer tipo de exercício que talvez não seja indicado para aquele momento. Entendi. Doutora, muito obrigada, viu? Nosso bate-papo, ele fica por aqui. Muito obrigada por contribuir, por ajudar a gente a falar de um assunto tão importante, tá? Obrigada. Que isso, eu que agradeço. Estarei sempre aqui à disposição para levantar a bandeira da fisioterapia e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer foi todo nosso, viu? Obrigada pela sua presença, Priscila. Muito obrigado, doutora. Bom, pessoal, o nosso TVT de hoje vai ficando por aqui com a nossa entrevistada Priscila Tamburus. Quero agradecer a presença de todos e até mais.